Bom, pessoal, seguindo aí o conteúdo aí do primeiro bimestre, a gente vai ver agora que a mitose e a meiose, que vocês já tinham visto em aula anterior, ela tem as fases dela. Então, quando ocorre lá uma divisão na mitose, passa por todas essas fases aqui. A interfase, que é composta por esse momento aqui G1, S e G2. O que é isso? Isso aqui são pontos de checagem. Checagem do quê? Do material genético. Então, antes dela começar a se duplicar, ela passa aí por esse processo de checagem genética para não ter nenhum erro genético, nenhuma doença, nenhuma síndrome ou defeito aí no que for produzido dessas células aí. Então, a interfase, checagem genética. Aí logo depois vem a prófase. A prófase é onde se rompe a carioteca e duplica o DNA. Então, só para lembrar, aqui, a gente está representando uma célula e o núcleo dela. Então, que a gente tem a célula, o núcleo dela é essa membrana aqui que protege o núcleo, que a gente chama de carioteca, que protege o núcleo e o DNA. Então, lembrando que nossa espécie humana tem 23 pares de cromossomos. 23 pares de cromossomos, a mesma coisa que 23 DNAs. Então, prófase, rompe-se a carioteca e duplica o DNA. Metáfase, um alinhamento desses DNAs, desses cromossomos, no equador da célula. E anáfase é o alinhamento dele nos polos. Então, eles começam a ligar polos das células para ter a divisão. Telófase é a fase final. Reaparece a carioteca para cada lado, porque aqui na telófase já vai estar duas células praticamente formadas. Então, aqui já reaparece a carioteca e o DNA, cada DNA, grupo de DNAs de cromossomos vai para o seu lado. Por que eu pus esse asterisco aqui? Porque isso quer dizer crossing over. Crossing over é quando tem a troca de material genético. E essa troca de material genético que define as características dos indivíduos aí. E aonde que acontece esse crossing over? Na mitose? Não. Na meiose, na prófase 1. Prófase 1, isso, porque a meiose na divisão, ela passa por essas fases aqui, prófase, metáfase, anáfase, todas essas. E quando chega aqui na telófase, que forma duas células, essas duas células passam de novo por essas fases a partir da prófase. Então, no caso da meiose, que forma nossos gametas, os espermatozoides e os óvulos, ela passa duas vezes por essas fases aqui, Então, na prófase 1, que seria essa primeira aqui, acontece o crossing over, que aí é onde tem a troca de material genético e vai ver qual que vai prevalecer, que vocês vão ver mais para frente no segundo bimestre, que é a característica dominante, recessiva e por aí vai. Então vocês vão ver que nesse crossing over é onde vai definir as características dos indivíduos. E acontece só na meiose. Lembrando que a meiose são as células sexuais aí, a divisão para a formação de células sexuais, óvulos e espermatozoides. E lembrando, depois dessa prófase aqui, depois dessas fases da mitose e da meiose, gera o quê? 4 células. A partir de uma, gera 4 células aí que tem o material genético da mãe e do pai, que vão se juntar lá na fecundação, que vocês também já viram em uma aula anterior aí sobre embriologia básica. Então, eu falo sempre isso porque sempre cai aí alguma perguntinha simples sobre essas fases aqui. Às vezes sobre o que acontece em cada uma. Então, vocês não precisam decorar, mas para ter uma ideia do que acontece. Se lembrando pelo menos do que acontece, você consegue aí, às vezes, acertar essa questão aí.
Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.